Boa noite. Boa noite. Tudo Obrigado bem? pelo convite. Que isso, é um prazer a gente estar Ó, aprendendo aqui com você. vou fazer uma propaganda aqui. Vim em homenagem à nossa Ah, o que lojinha, a está lojinha escrito? da Bia. Emoções em Emoções desalinho. em desalinho, né? Em modo paixão. Quando a gente está em modo paixão, as emoções, o cérebro fica em modo desalinho. Ah, faz todo sentido, né, com o que a gente vai contar aqui hoje, né, Alex? Exatamente, exatamente. Eu quero aproveitar aqui para a gente já deixar o pessoal que está aqui, a mulherada que está aqui, seus seguidores que estão aqui, vamos perguntar para eles, né? Quem aí já passou por essa paixão que fez você perder a razão, que te deixou numa situação aí constrangedora, complicada? Eu acho que todo mundo em algum momento olhou para trás, né, Alex, e falou assim: caraca, como é que eu pude ter feito aquilo? Meu Deus, como que eu pude ter me metido nessa? Né? E aí depois percebeu que estava com né, o cérebro ou a razão um pouco alterada, né, Alex? É verdade. E vamos deixar aí, quem quiser fazer perguntas ao decorrer, a gente vai estar conversando, eu e a Nathalie, mas eu, como estou aqui acompanhando, dá para eu estar vendo aí as perguntas, vocês podem fazer as perguntas e falar suas experiências também, e a gente vai conversando. Não vamos fazer uma live assim só de Alex, doutora Nathalie, Não, até enfim. porque esse tema, né, Alex? Quem não É, sofreu aí de paixão, meu Deus, com certeza essa mulherada aí quer falar alguma coisa, né? exatamente. E eu vou pedir uma coisinha a vocês. Pessoal, vocês que estão nos assistindo agora, vocês apertem bastante coraçãozinho. Quanto mais coraçãozinho a gente tiver, mais a nossa live fica séria e respeitada pelo Instagram e não tem tantas diferenças. Tem um aviãozinho do lado, onde vocês podem estar convidando aquele amigo, aquela amiga que queiram participar com a gente aqui e não nos conhece. Então é a grande chance também. Boa noite para vocês, boa noite, Nathalie. Vamos lá! Vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Então, vamos lá, Alex. A gente vai começar esse papo aqui com eu te perguntando, né? A gente sabe que tem uma certa euforia da paixão, né? Que tem aquela sensação assim em que você não consegue pensar outra coisa. E, aliás, essa palavra, né? Ela já denuncia o que quer dizer paixão, né? Fala aí pra gente o que quer dizer a paixão, de onde vem a palavra paixão para o pessoal saber, que eu acho que nem todo mundo sabe isso, né? Exatamente. Gente, a gente quando estuda, né, não é uma coisa de agora, a paixão, o amor, né? É nada, a paixão é o amor, sendo que ele é numa forma mais intensa. E aí, no finalzinho da live, a gente vai falar de um pouco mais do amor companheiro. Mas a gente tem essas duas pontas do amor. O amor inicial, que inicia por uma paixão, tá? E isso daí, quando a gente fala em amor, Nathalie, é muito interessante porque desde os primórdios a gente já tinha os grandes filósofos, né? Sim. Assim, Foucault, Platão. Platão foi um dos primeiros a falar sobre amor. E eu até recomendo um dos livros do Platão, que é o livro Banquete. É muito Sei, bacana, sei. né? Uhum. Então, assim, a paixão, o amor e a paixão, ela já vem já de muito tempo. Mas quando a gente fala em paixão, eu gosto de lembrar assim de três coisas muito importantes da paixão: estresse, obsessão e compulsão. Nada tranquilo, né? Nada tranquilo. E Paixão é é uma muito pessoa intensa, né? Mas como você, completando o que eu tinha dito antes, né? A paixão, né? Ela já é uma palavra que denuncia uma sensação de doença, né? Por isso que vem. exatamente. Exatamente. Eu achei bem interessante, porque a gente está na semana do Dia dos Namorados e a gente escolheu essa live até muito por isso. E aí, hoje, mais cedo, eu saí do consultório e passei no shopping. E aí eu vi um casal. E um casal, assim, da meia idade, né? Assim, digamos assim, seus 45 anos. E eu passando no corredor do shopping, eles estavam atracados em plena pandemia, num corredor dando aquele beijo de despedida, que eles iam se despedir. E eu passei assim, olhando aquilo, Nathalie, e eu pensando assim, gente, é exatamente, a paixão, ela esquece local, hora, quem tá perto, quem não tá. E assim,
passa desapercebido. E é exatamente a paixão. Por isso que eu falo. Eu costumo dizer que ela ensurdece, né? Ela ensurdece, né? Você para de perceber os estímulos do ambiente, né? Você parece estar ali surdo, cego, não consegue mais captar nada, né? Está totalmente Exatamente. focado. E é isso que é um pouco do perigo dela, porque se a gente se entrega ali, a gente perde tempo, a gente perde hora, a gente perde noção de tudo. E a gente acaba agindo muito no impulso. Então, assim, ela é importante, mas a gente precisa desse controle dela aí. E aí, como que isso funciona no cérebro, A Nathalie? Vanilda tá falando aqui, ó, a paixão embobece. Eu gostei dessa palavra. Exatamente. Eu digo que a paixão, ela é uma demência Por no que é uma cérebro. demência? Olha, demência, hein? Demência deixa a gente assustado. Vamos lá. Exatamente. E aí eu vou explicar um pouquinho e vocês vão entender por que dessa demência cerebral que a gente fica no modo paixão, né? A gente tem alguns hormônios, alguns neurotransmissores, que para neurotransmissores, para as pessoas, nem todo mundo é da área acadêmica, enfim, da ciência, não entende, mas são hormônios que o nosso corpo produz. E por que a gente fica demente, né? Assim, nesse modo paixão? Porque a gente tem o primeiro grande hormônio que a gente produz, principalmente as mulheres, né? Eu vou pegar aí as mães, né? Você como ginecologista, enfim, você entende bem. É a ocitocina, que é aquele hormônio do amor, do apego, né? A mãe, quando está amamentando, a gente está produzindo. Esse hormônio, ele é muito bacana, ele é um dos fatores primordiais aí dessa cadeia que nós vamos estar falando aí. Você pode completar também, tá, Nathalie? E eu digo que ele passa tanto no modo paixão quanto no modo amor companheiro. Sendo que no modo paixão, ele fica um pouco mais intenso, né? Essa produção dele. E isso faz a gente ficar um pouco mais assim perdido. Junto com ele, a gente também tem uma baixa da serotonina. O que é a serotonina? A serotonina é o hormônio do prazer, da felicidade, né? Assim, a gente é o que dá energia pra gente. Eu digo que eu gosto de dizer, né? Como eu sou sexóloga, eu trago tudo para a história ali, né? Isso. E a serotonina justamente é um hormônio que atrapalha o orgasmo, né? Exatamente. Porque ela é o hormônio da satisfação, né? Eu gosto dessa palavra, porque ela te deixa assim com aquela sensação de ai, agora eu tô bem, né? Agora eu tô bem. Essa é a sensação de serotonina, não é? Exatamente. E os antidepressivos que fazem, as pessoas que tomam antidepressivos à base de serotonina, eles têm uma tendência a baixar muito mais isso, porque ele está satisfeito por tudo. Então, assim, ele não precisa. Fica estável, né? Não tem ele essas fica estável. Euforias. Ele sai dessa euforia, do modo paixão. E quando a gente está no modo paixão, ele é o único dos hormônios, dos neurotransmissores ali, que ele abaixa. Todos os outros sobem muito. E a serotonina baixa muito. Então, assim, leva a gente a cometer as loucuras que a gente vai cometendo, porque a gente não tem tanto impulso. Uma das coisas assim que eu gosto muito... E a gente não tem fim, né? Assim, exatamente. É o que você falou da compulsão, né? Se eu tô com a serotonina que é o que me satisfaz num nível abaixo do esperado, né, gente? A gente nunca vai estar satisfeita, né? Então, a paixão deixa a gente assim, né? Ai, desliga você. Não, desliga você, desliga você, desliga você. E ali você vai perdendo tudo. E um outro hormônio que é muito interessante, que eu quero falar, assim, para a gente entrar depois nas perguntas e brincar, é o cortisol. O cortisol, gente, é o hormônio que está muito ligado ao nosso estresse, ele está ligado à impulsividade. Então, quando a gente está nesse modo paixão, a gente fica muito mais impulsivo, muito mais ansioso, né? A pessoa que está vivendo uma crise de ansiedade, ela está com cortisol lá em cima. E a pessoa com nível paixão, ela também eleva muito mais isso. E isso faz com que a gente fique, né, muito mais impulsivo, muito mais compulsivo. Né? Eu digo que todo tipo de compulsão, quando as pessoas falam, eu estou com uma compulsão por comida, eu estou com uma compulsão por compras, estou com uma compulsão por sexo,
ele está o quê? Ele está, na verdade, numa fase de muita ansiedade, produzindo muito mais cortisol. Estou errado? Insaciável, né? Agora, Insaciável. vamos falar aqui um pouquinho daquela sensação que a gente costuma dizer, né? Dessa euforia toda, né? Porque eu acho que tem alguma coisa a ver aí, né? Que a gente vê alguns estudos mostrando que tem uma semelhança com o uso da cocaína e não é à toa, né? Porque Sim. essa sensação de paixão De intensa, prazer. gente, de prazer e de motivação, né? Porque é um hormônio da motivação também, vem da dopamina, né? Que também está elevada, né, o Alex? Exatamente. Por quê? Porque, na verdade, a gente está falando aí que gera-se dependências, né? A cocaína, eu sempre digo assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque assim, ela não as drogas, elas não são ruins, elas trazem elas algumas dão uma sensação boa, não é à toa. Exatamente. Né? O problema é que você vai buscar sempre mais. E é o que acontece com a cocaína. E a paixão é um tipo cocaína, porque ela te traz um prazer muito grande. E é justamente no setor, justamente na parte do cérebro da gente, no sistema de recompensa. Isso. Entendeu? Eu então, adoro o sistema de recompensa. Exatamente. Quanto mais a gente tem, mais compulsiva. É igual a gente comer uma batata frita. Se você está ali triste, alguma coisa, e você vai e ataca uma batata frita, quer dizer, o seu cérebro está reconhecendo ali que é uma gratificação que você está tendo. Então, você acaba comendo mais. Então, é a mesma coisa. E o modo paixão, ele te leva a esse sistema de recompensa, assim, de muito prazer. Então, a gente tem elevação muito grande disso daí. E aí, é a área que leva a gente a essas dependências e essas loucuras. Eu gosto muito de dizer que aqui o nosso pré-frontal, né, essa partezinha aqui, ela, no modo paixão, ela fica muito mais inibida. E aí eu trago o exemplo do álcool, né? O álcool, ele leva a gente a uma inibição. Então, assim, uma inibição, então você fica... Como? As pessoas tomam álcool e fazem sexo, as pessoas tomam álcool, falam aquilo que elas... Exatamente, porque elas inibiram mais esse pré-frontal, essa parte do freio. E aí acaba a gente fazendo muito mais consequências. Então, as pessoas, quando bebem, elas ficam muito mais explosivas, impulsivas. A mesma coisa no modo paixão. O modo paixão te leva a essa inibição e faz a gente cometer essas loucuras do tipo tatuar na nádega direita o nome da pessoa que ela conheceu e só tem 3 meses. Aí depois tem que ir lá buscar. Então vamos para as tretas aqui, Alex. Vamos para as tretas. A gente está cansada aí de ver um monte de artistas, né? Um monte de pessoas públicas se apaixonarem perdidamente e casarem em 3 meses. O que você tem a dizer sobre esses casamentos que acontecem assim, ó, em 3 meses, em 4 meses? O que você acha sobre isso? Bem, Nathalie, eu digo o seguinte, a paixão, ela tem um tempo, né? Essa paixão, fogo, né? Ela tem aí de duração de 6 a 24 meses. Mas em 24 meses ela já está, assim, diminuindo. Mas o iniciozinho dessa paixão, esses 3 primeiros meses, é exatamente a gente agir nessa impulsividade, sem freio. A gente fica cego, a gente fica abestalhado, né? Então, você não tem senso crítico. Por isso que eu falo que no modo, quando a gente está nesse modo paixão, a gente corre risco de perder emprego, né? Porque a gente chega atrasado, a gente fica bobão, a gente fica inconsequente. E quando alguém faz aquela crítica, a pessoa fala assim, mas você não está vendo que ele já fez isso, a pessoa, não, mas e aí a gente entra no tema da nossa live, paixão cega, né? A paixão cega. Você não consegue ter esse senso crítico. Principalmente quando a gente tem 2 lados da paixão. Eu digo que quando a gente foi conversar sobre isso, né, decidir fazer a live, eu falei, a gente tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas podem, nossa, eu tô com medo, não vou me apaixonar. Não, a paixão faz parte do amor, ela é importante. O meu grande medo com a paixão é quando a gente perde realmente um pouco desse senso crítico. Mas ter a paixão é muito bom. E eu acho que, assim, tem o lado bom e o lado ruim. O lado ruim é quando você está apaixonado
e o outro não te corresponde da mesma forma. E aí é onde você fica mais cego, mais abestalhado ainda. Agora, quando os dois correspondem a essa paixão, é aquele fogo mesmo, que a gente é capaz de perder o emprego, mas pelo menos os dois estão correspondendo da mesma forma. Eu estava vendo uma palestra que eu recomendo que todo mundo veja, que é sobre esse tema, que é da Ellen Fisher, né? A Ellen Fisher é uma pesquisadora do tema. E ela citou uma outra pesquisa, né? Onde perguntaram assim para as pessoas: você já foi rejeitado? Aí ela avaliou quantas pessoas responderam. E por outro lado, você já rejeitou algum amor? Você já, né? Você também já foi quem rejeita? E aí ela somou os rejeitados em quem rejeita, e 95% das pessoas já tinham rejeitado e sido rejeitadas. Então, daí eu te pergunto, é possível fugir do amor? Você acha que as pessoas têm como fugir do amor? Eu acho, Nathalie, na vida, né? Na vida. Eu acho que eu nunca vou fugir do amor. O amor, ele é importante, sabe? Ele é a parte de tudo na vida. Eu acho que quando eu me apaixonei pela ciência, pela psicologia, pela neurociência, eu vivi um grande momento de paixão, mas eu tive que ter a neutralidade ali de perceber que eu precisava, porque se eu ficasse preso nessa paixão, eu ia ficar preso a algumas coisas e não conseguiria ter um olhar mais holístico. Então eu digo que eu já deixei esse modo paixão e entrei no modo amor, né? Eu digo que assim, vale muito a pena amar, né? Mas a gente precisa. A Bia até falou uma coisa muito interessante aqui: casar apaixonado é furada. Porque é verdade. É o que foi que eu te perguntei, né? Casar 3 meses, furada, porque você está cego, você não consegue ver defeito em nada, tudo é maravilhoso. Entendeu? Você acorda do lado do outro com um bafo horroroso e o outro acha a coisa mais linda do mundo. Aí, quando ele está saindo dessa paixão, né, a serotonina começa a subir, ele começa a chegar: meu Deus, como que eu dormia com essa pessoa? Como que eu fazia isso? Eu devia estar cego, realmente. E é verdade, né? Então, assim, eu acho que a gente não tem que fugir. Uma coisa aqui que eu acho que foi a Carla que colocou: como a gente se defender e tomar cuidado quando a gente está apaixonado e o outro não está, né? Pelo que eu percebi ali, eu acho que tem alguma coisa a ver assim, a gente se apaixonar e o outro não, e o outro usar essa paixão. Aí a gente tem que tomar muito cuidado, que aí é uma outra linha, uma outra live. Uma outra live. Mas o que você acha que é o cuidado disso? Qual é o cuidado que você tem que tomar? Primeira coisa que a gente tem que perceber, eu acho que antes de eu me apaixonar... Ih! Peraí. Entrou uma ligação aqui. Quando eu me apaixono por alguém, uma das coisas que eu preciso sempre entender: antes de me apaixonar por alguém, eu tenho que ser apaixonado por mim e me amar verdadeiramente. E aí eu acho que esse é um grande segredo. Uma outra coisa que a gente tem que perceber: a nossa carência afetiva. Isso é uma coisa muito séria, né? A necessidade de querer ter alguém pode levar a gente a entrar numa furada, porque essa minha carência faz com que eu me apaixone em uma semana, porque eu idealizei tanto isso e naquele primeiro momento, naquela explosão, eu já fiquei cego, porque eu já entrei cego, porque o meu desejo é muito maior. E aí pode ser uma grande furada, como a Carla falou aqui, quando a gente se apaixona e o outro pode manipular essa paixão. Isso pode acontecer sim, principalmente quando você está nesse desejo tão grande de querer se apaixonar, ter alguém. É isso que eu ia te perguntar, né? Que assim, se por um lado, né, a gente se apaixona e fica cego, né? Você como psicólogo pode me responder, diz se eu estou errada, né? A gente também tem algumas verdades nossas, né? Mas que as pessoas chamam de crenças, né? Não sei qual é o nome que você usa, não sei se esse nome é técnico, mas enfim, a gente carrega algumas verdades sobre a vida que fazem com que a gente veja as pessoas ou as coisas na nossa lente de realidade, né? Então, quando também, acho que você falou da carência, né? Quando uma mulher está muito carente, um homem, é porque eu falo para mulheres, tá? Então, eu sempre falo de mulheres. Mas, assim, quando uma mulher está muito carente, né? E ela fala: eu vou encontrar, hoje eu vou encontrar.
e às vezes ela olha para aquela pessoa e acredita estar apaixonada. Então, o que você acha que acontece primeiro, Alex? Ou o que você acha que é a paixão mais comum? Aquela que vem como um arrebatamento mesmo, que você não consegue evitar? Ou essa de uma pessoa que quer muito se apaixonar e aí acaba enxergando naquela pessoa tudo que ela queria? Porque você falou de idealização, né? Para quem não sabe aí, idealização é justamente você ver no outro tudo que você quer, né? Não é isso? Tá certo ou tá errado? Uma das coisas que a gente está falando, a gente entra na parte de terapia, realmente, que são as nossas distorções cognitivas, né? Os nossos pensamentos distorcidos. Os pensamentos distorcidos nada mais é do que nossas crenças. Elas podem ser positivas ou negativas. E todas essas crenças é uma forma de visão do fato da situação. Então, assim, se eu quero enxergar você como uma pessoa, o centro do universo na minha vida, eu vou crer nisso e vou colocar isso como uma grande obsessão. E aí, ó, é onde eu entro e fico ali, né, no meu cortisol obsessivo, focado naquilo. Então tem das duas maneiras, né? Tanto você de alguma maneira, né, quando a gente estuda esse processo, né, a gente vê que tem uma parte do nosso cérebro, né, acho que não sei se vai falar disso, que é uma parte mais primitiva, né? E a gente controla mal essa parte primitiva, né? E a paixão tá lá. Mas também tem o inverso, então, né? Você que trabalha mais com a cognição, aí sabe que também pode acontecer o inverso, né? A gente se criar aquela realidade da paixão na nossa cabeça, né? Exatamente. A gente pode também estar construindo muito isso, né? A gente, pela nossa idealização, a gente construir essa situação. E isso ser uma grande mentira. Eu digo aí que o nosso cérebro ele também prega peças na gente, né? A Valéria tá pode falar. Não, pode falar. A Valéria perguntou aqui, me dá dicas para sair do modo paixão. Dá para sair? Olha, depende. A gente tem que ver que, assim, eu me apaixonar é muito bom. Você se apaixonou, casou e viveu esse momento. A gente fica cego, mas o que a gente tem que perceber e sempre se questionar é o autoconhecimento. Quem sou eu? Eu estou me perdendo no meio desse processo? Se a gente começou a entrar e você perceber que você se perdeu no processo, realmente você tem que sair, né? E tem que tentar se reconectar com o mundo aqui fora. E aí vamos buscar aí a serotonina, vamos malhar, vamos queimar esse cortisol aí, porque tá forte. Agora, se é uma coisa que não está te trazendo nenhum malefício, no fim de semana eu me perco, eu deixo de estudar um pouquinho, né? Eu estou meio abestalhado, eu acabo fazendo coisas que eu não quero para agradar o outro, mas assim, tá dentro de uma normalidade, ok, isso é maravilhoso. O que a gente não pode é passar para o extremo. E a paixão ela é muito fácil para a gente passar por isso, né? Passar para esse extremo. Então, assim, não se deixe. Agora, se você percebeu que você perdeu o controle dessa situação, realmente eu acho que você tem que fazer um caminho de desacelerar um pouquinho isso daí. Se começar a se reconectar para começar a baixar um pouco essa bola e a gente entrar um pouco mais, né, na ocitocina, mas no amor companheiro, né? Assim, e tentar, de uma certa forma, se frear isso. E como que a gente pode frear isso? Eu crio muitas coisas comportamentais, Nathalie. Então, assim, uma das coisas que a gente se perde muito na paixão, e eu jogo para todo mundo, quem nunca se apaixonou e abandonou os seus amigos? Ah, sim, é. Isso para as mulheres é muito frequente, né? Porque a gente fica também tem essa criação de que tem que achar alguém que ame de verdade. Quando ama, quando acha, né? Só quer viver daquilo, né? Exatamente. E aí, assim, uma das coisas, observa isso. Se isso está acontecendo com você, cara, liga para suas amigas, senta com elas, conversa, sabe? Fala assim, gente, eu acho que eu tô apaixonado, tô precisando da ajuda de vocês. Mas lembrando que suas amigas vai ficar falando, porque eu lembro de você ter falado isso aí na chamada da live. As suas amigas colocando, né? E eu falei vezes, que assim, é muito comum isso, né? Aquela amiga que fala assim,
você vai, olha, esse cara aí não presta, hein, fulano? Você vai se ferrar. E ela, não, não, mas comigo vai ser diferente, né, Alex? Comigo vai ser diferente. E aí a amiga no final, quando você tá chorando lá, ela fala assim, eu te avisei, né? Eu te avisei que você ia cair nessa. Perguntaram aqui, Alex, sobre... Acho que você estava dando uma olhada aí, né? A Regina falou que, olha só, depois da primeira desilusão amorosa, eu não consegui mais me apaixonar por ninguém. E a gente tem uma sensação muito, muito ruim na desilusão amorosa, né? Muito física e emocional. São as duas coisas. Dói a gente estava falando, né? desse efeito hormonal da droga, e a desilusão amorosa também é um efeito abstinência, né? A gente pode dizer isso? Exatamente. Porque se a gente está falando que a paixão, né, ela entra na vida da gente de uma forma devastadora, né, levando a gente muitas vezes a essa obsessão que a gente fica, né? Porque o modo paixão leva a gente a ficar obsessivo. Porque a gente, quando está apaixonado, a gente fica cego para o universo. A única pessoa, você tá ali com aquele bichinho feio, parece um ETzinho, tadinho. Mas você vê o Brad Pitt ali, né? Você só vê aquela pessoa, você fica obsessiva, você só pensa naquela pessoa, você dorme pensando, você toma banho pensando, você vai pro trabalho pensando. E aí, aquilo ali entrou como uma droga para você. E, de repente, isso some da sua vida, você entra numa abstinência. E aí, assim, toda abstinência é muito ruim, dói, traz sofrimento. O que é importante é que a gente não transforme nisso como um trauma, porque eu acho que a paixão é a única droga que a gente pode revivê-la e reexperimentar de novo. O que a gente pode fazer é entrar com um pezinho um pouco mais leve, mas não ter medo de viver as coisas. Porque eu também acho, né, Alex, que a gente está num momento em que também existe uma cobrança muito alta no sucesso, né, no sucesso amoroso, né, e na tua responsabilidade naquilo, né? Então, quando você se vê numa desilusão, parece que você é um fracassado, né? É verdade. E que aquilo define a sua identidade. Então, eu acho que isso é muito importante, né, Alex? Você entender, acho que foi a Regina que perguntou, né? Entender que a sua desilusão, ela não define você e a sua identidade. Ela foi um evento que aconteceu na sua vida, né Alex? E não significa que você não é desejada, que você não é amável, que você não é uma pessoa interessante, né? Tantas coisas podem ter acontecido para essa... Aí a gente entra na parte das distorções cognitivas. A gente estava ali numa distorção ou um pensamento distorcido na crença de que aquela pessoa era maravilhosa, que eu estou apaixonado, né? A gente também tem que ter essa crença quando isso acontece, que a primeira coisa que a gente coloca, Nathalie, quando acontece assim uma rejeição, que a gente acha que é uma rejeição e às vezes pode ser uma grande libertação, né? A gente livramento, né? Hoje essa palavra está em alta, livramento. Exatamente, livramento. Por quê? Porque a gente começa a se achar, eu sou feio, eu não estou com um corpo legal, por isso me abandonou. Não é nada disso, gente. Isso daí são crenças que você está colocando para você e que, assim, você já está mal porque você perdeu aquele prazer ali que você estava, né, numa obsessão. De repente, você começa ainda a se autodestruir, se colocando assim para baixo, que você é burra, que você é feia, que é isso, que é aquilo. Não pode ser assim. Então, nesse momento, é um momento que a gente tem que voltar a se questionar. Será que era verdadeiramente essa pessoa para mim? Será que eu sou isso tudo mesmo? Uma pessoa que ficou comigo 5, 6 meses, ela passou esse tempo comigo e eu era feia? Gente, se ele achava que você era feia, ele já tinha visto isso desde o início. Ele não ia ficar com você. Tem alguma coisa ali de interessante. Então, não vamos nos destruir com isso. Vamos começar. Uma das coisas que eu falo, Nathalie, é que a gente tem uma dificuldade muito grande de questionar os nossos pensamentos. É verdade. A gente quer defender os nossos pensamentos, né? A gente não quer romper com os nossos pensamentos. Isso é um desafio, né? A gente tem que reconhecer que esse desafio existe e se esforçar para romper com nossos pensamentos destrutivos, né?
Tem uma pergunta aqui bem interessante, que o nome da pessoa é Espinolucida, alguma coisa assim. Ela fala assim, os relacionamentos abusivos podem ter início na paixão? Sim, porque todo relacionamento, ele começa de alguma forma. Você, ou por um amigo, ou por qualquer relacionamento, ele vem de uma forma de conhecimento. E no amor, né, a gente começa pelo modo paixão. Depois a gente vai chegar no modo amor companheiro, que aí é a redução desses neurotransmissores todos, eles vão abaixando e a serotonina vai aumentando, só a ocitocina que fica, e a gente vai acompanhando. Agora, isso pode acontecer? Pode. A pessoa pode usar o seu comportamento. E aí, como a gente se defender? É porque no modo paixão a gente liga o botão verde e vai direto, a gente fica sem filtro, a gente não se preserva. Aquela pessoa que na pergunta anterior falou pra gente assim, Nathalie, eu tenho... Meu Deus do céu, como foi que ela perguntou? Foi agora essa pergunta de... Ela falou que quando ela se desiludiu, não conseguiu mais... Exatamente. Não conseguiu mais abrir o coração. Essa pessoa possivelmente pode ser que ela se apaixone de novo, mas eu tenho certeza que ela vai entrar numa relação com um pezinho menos acelerado. Ela vai aos pouquinhos e, de repente, isso se constrói de novo numa grande relação de respeito. Agora, quando a gente está... tudo a gente permite, sabe, Nathalie? Eu acho que para o outro me abusar de mim, eu estou permitindo isso. E aí a gente vai para uma outra esfera. Né, que uma sai fragilidade até do sua, né? Uma fragilidade sua que você Exatamente. começa... Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta que ela também tem a ver com essa coisa de eu não consegui mais me abrir, né? A gente falou justamente da dopamina, né? Que é um hormônio que te dá uma sensação muito marcante quando ela é intensa, né? Quando ela é liberada de forma intensa, né? Inclusive, existe essa história de que quem experimenta uma droga que libera muita quantidade de dopamina não consegue experimentar um prazer parecido mais, porque a dopamina tem uma coisa muito marcante. Então, a gente pode dizer aí que essa memória da paixão, mesmo quando ela dá errado, ela fica ali muito intensa, que você não consegue se desprender dela tão facilmente, mesmo que já tenha passado e tal. Aí aquela pessoa que você encontra de novo, você tem uma memória? Você acha que isso é por causa da dopamina? É por causa da dopamina, que com certeza elevou muito, mas a gente também tem essa coisa da impulsividade e da compulsão, entendeu? Aquilo se torna uma obsessão. Compulsão, obsessão, elas estão muito ligadas. Então, às vezes, você já mesmo não está... quando já passou um tempo e a gente já conseguiu sair daquele cenário, se você for exposto, é igual uma droga. Exatamente. E você fica obsessiva ali atrás daquilo, sabe? Numa ansiedade. A pessoa nem tá mais no país, sumiu, bloqueou você não consegue. Mas você fica ali numa obsessão, sabe? É uma doença. E está ligado exatamente a isso. A essa busca de novo desse prazer. E a pessoa para ali e acha que nunca mais vai conseguir ter prazer em nada mais. E vai. Mas vai, gente. Vai. E você falou assim muito bem de que a paixão tem... ela é boa, ela não é negativa, né? Ela é positiva. Ela tem e eu acho exatamente isso, porque assim como o sexo, né? As pessoas às vezes colocam o desejo sexual como algo muito pecaminoso, negativo. E eu acho que até a explicação lá da Ellen Fisher, ela diz, né, que o primeiro passo até é o desejo, que é o desejo onde você busca alguém com quem você vai, em quem você vai focar, que aí vira a paixão, né? Que a paixão tem um foco, é uma pessoa, né? E o desejo não necessariamente ele tem um foco, né? Ele é uma necessidade mais urgente. Mas eu digo isso, né? Porque a paixão e o desejo são situações, né? São movimentos que a gente tem para o encontro com o outro, o encontro afetivo, né? Então, se você tem naturalmente uma motivação, que eu acho que é biológica, ao encontro com o outro, né? A gente precisa reconhecer esse evento e se deixar viver ele de uma forma leve, mesmo
que não seja da maneira com que a gente espera, né? Porque a gente também quer que saia tudo do nosso jeitinho e não é assim o mundo, né? A vida não é esse todinho gelado, né? Quem dera, né? Quem dera se a vida fosse dessa forma. E a gente tem que entender, assim, gente, que o amor, a paixão, ela precisa existir, né? A gente precisa viver ela. O que a gente está falando é que a gente tem que ter um controle. A gente não pode perder o controle. Quem nunca bebeu, quem nunca teve uma relação sexual, enfim, tudo a gente pode, desde que a Bia fala uma coisa que é muito interessante. Na vida a gente pode tudo desde que a gente não tem uma ressaca moral, sabe? Eu acho que você precisa assim, se questionar. Se no dia seguinte de qualquer ato que você tiver, ou numa noitada, ficou com cara, saiu, bebeu, se no dia seguinte você teve essa ressaca moral, isso não foi bom. Perdão. Saúde não é Covid. Não é. Eu acho que às vezes a gente perde mesmo o controle, mas que seja pelo menos um aprendizado, né, Alex? Porque não pode você perder o controle e se permitir perder o controle de novo, né? Como se você não estivesse aprendendo, né? Faz aí a pergunta. A Valéria perguntou assim: como sabemos que estamos com um comportamento obsessivo? Bem, é natural. A gente começa... Você não faz mais nada a não ser pensar sobre aquilo. Tudo na sua vida está vinculado àquilo. A obsessão é o quê, Alex? Explica para o pessoal aí. Obsessão é um pensamento... Isso acontece muito quando a gente tem a baixa da serotonina. Que a baixa da serotonina faz a gente ter muitos pensamentos negativos, para eu não falar um termo mais assim, né? Técnico, né? Técnico. Então, assim, com a baixa da serotonina, a gente começa a ter pensamentos muito recorrentes de algo tanto negativo quanto positivo, mas a gente fica obsessivo sobre aquilo. Então, quando a paixão, que no caso aqui o nosso assunto é a paixão, quando a paixão entra, ela faz com que exatamente a gente entre nesse modo que a serotonina vai abaixando e a gente vai entrando nesse modo de soltar mais cortisol, a gente ficar mais ansioso. Quanto mais ansiedade, mais obsessivo você vai ficar. O obsessivo é aquele comportamento repetitivo ou pensamento repetitivo, vira uma obsessão. Então, por exemplo, assim, eu fui à igreja, eu estou lá na igreja rezando, ou estou no templo budista, ou estou e passa aquela pessoa na minha cabeça o tempo todo. Eu estou numa reunião de trabalho e eu só penso no cheiro da pessoa, eu só penso na hora que eu vou encontrar a pessoa. Passa assim, você não vive mais, você só fica em função daquilo, daquela situação. Então, assim, já me perguntaram, Alex, e quando quando a gente termina uma relação e a gente não consegue esquecer essa pessoa, isso é uma obsessão? Podemos considerar que sim. Esquecer, eu não vou esquecer. Se eu perguntar quem foi a minha primeira namorada, meu primeiro namorado, enfim, a gente vai lembrar. Agora, isso me traz uma coisa, um mal-estar ou uma sensação muito boa, eu quero viver aquilo de novo, eu quero voltar. O que faz a gente querer o tempo todo aquilo e achar que eu nunca mais vou ser feliz com ninguém, né? Isso é uma obsessão. Assim, mas existe uma parte disso, né, Alex, que é um pouco inevitável, né, dentro do processo paixão que eu estou dizendo, né? Claro que existe um tempo, né? Mas depois de uma desilusão, eu acho que é esperado ou não, né? É esperado que você viva uma tristeza e essa sensação de luto mesmo, né? Da desilusão amorosa, né? Faz parte, a gente tem que ter esse luto, né? O que eu digo sempre, né, é que uma personalidade com um perfil mais borderline, né, um traço mais borderline, uma das coisas que a gente pede é assim, vamos ficar um bom tempo sem se relacionar. Por quê? Porque essa coisa de você
sai de um relacionamento e entra automaticamente em outro, você não está dando a chance de você viver esse luto. E até ver assim, o que eu errei, o que como eu se você acertei. estivesse repetindo, querendo voltar para aquele lugar que você não vai voltar, né? Exatamente. Eu digo assim, tem um livro que é muito bacana, Decifrar Pessoas como um Comportamento Humano. Ele é bem bacana, esse livro. E é um livro para leigos entenderem comportamento, né? E ele fala uma coisa assim muito bacana nesse livro, que é a nossa carência é igual à fome. Ela faz a gente entrar, né, no mercado na hora do almoço com fome e a gente comprar aquilo que a gente tem necessidade e um monte de besteira. Você pode viver isso. Você pode perceber. A mesma coisa é a carência afetiva. Quando a gente está muito carente, com esse desejo de encontrar e projetar a nossa felicidade no outro, isso faz a gente só pegar drogas, besteiras, e aí é a chance, né, de juntar a nossa carência com o desejo de ser feliz. E aí você entra numa relação e você se apaixona logo, porque isso é fácil, né? E aí você fica cego totalmente. É lógico que eu conhecer uma pessoa essa semana, eu vou ficar pensando, poxa, que legal, vai ser bacana e tal. É normal a gente ter isso. Agora, eu não parar a minha vida. E uma coisa que eu deixo de dica também, gente, assim, a gente está conhecendo uma pessoa, a gente não conhece ninguém em menos de 3 meses, em menos de 6 meses. É Minha muito mãe já pouco dizia, tempo. né? Minha mãe já dizia. Exatamente. Conhece nada, Conhece né? nada, a gente não conhece nada. Ali a pessoa, primeiro momento, a pessoa está querendo te encantar. É. A pessoa tá. Então, assim, fica muito mais fácil a gente viver essa paixão. E o que eu acho engraçado é que quando a gente está na paixão, Nathalie, a gente vive uma coisa que é muito engraçada. Com ele é tudo diferente. Ele Ai, olha, ele me liga de manhã e dá bom dia. Eu tinha uma Sabe, amiga assim, que falava assim, ele é incrível, porque ele já leu todos os livros feministas, porque não sei o que, eu não sei o que, ele conhece tudo disso, daquilo. agora, eu quero saber aqui quem já viveu uma grande paixão e se perdeu totalmente. Traz aqui pra gente dividir e a gente conversar um pouco sobre isso aqui. A Marta botou aqui, fui casada há 23 anos, tô separada há 8 anos, meu ex-marido e eu estamos em contato e eu comecei a procurar ele compulsivamente. Que inferno! Marta, a gente tem que entender assim. Eu não vou dizer, não estou aqui para julgar. Primeiro que eu não escolhi querer ser juiz, porque se eu quisesse julgar a vida das pessoas, eu ia fazer outra. Eu não estou aqui para julgar. Mas assim, a gente tem que. Quem às vezes viveu um relacionamento e depois amadureceu, a gente, de repente, Marta, no início dessa relação, foi uma grande paixão e você não deixou viver a coisa gostosa do amor companheiro. E aí você ficou só naquilo. E hoje, com o amadurecimento, você, de repente, pode estar começando a querer ver. Agora, é o que a gente falou no início da nossa live. Toda paixão e todo amor tem que ser correspondido, senão não dá certo. Se você está nessa obsessão e ele não está, a gente, então, não está legal isso daí. Não tá legal. Não tá legal. Gente, Pode-se viver uma paixão 2 vezes pela mesma pessoa? Gente, pode. Claro que pode, lógico, né? Lógico Aliás, que assim, pode. um relacionamento longo, na minha opinião, eles são vários relacionamentos dentro de um mesmo. Exatamente. Né? Porque você imagina um relacionamento de 20 anos. Você não é a mesma pessoa durante 20 anos, né? Você passou por uma fase com alguns desafios e uma maturidade. Depois você vai passar por outra, depois você vai passar por outra. E o seu relacionamento, né? Assim como a sexualidade, eu também digo, não adianta querer ter o sexo de 20 anos com 50, nem o sexo de 30 com de 50. Tem coisas que você vai melhorar e tem coisas que você vai fisicamente mudar. Então não adianta, sua vida muda, o sexo muda, os relacionamentos mudam, tudo muda, né? A gente não tá aqui dentro de uma caixinha, né? Um robozinho programado para ser sempre a mesma coisa, né? Sem mudar. Eu acho maravilhoso que a gente mude, que a gente esteja sempre
numa dinâmica, né? Se permitindo viver de uma outra maneira no dia seguinte, né, Alex? Eu acho isso incrível. Verdade. Olha só, a Patrícia está perguntando aqui, Alex, quando a gente descobre e enxerga que a paixão virou amor? Maravilhosa essa pergunta, Patrícia. É exatamente o início que foi da nossa live, ao contrário. É quando esses neurotransmissores, eles vão abaixando e a nossa serotonina vai subindo. Quer dizer, você começa a ter uma relação mais leve, que a gente torna que o amor fica aquele amor companheiro. Eu digo que um bom relacionamento vai ter sempre uma paixão ali dentro. De vez em quando a gente precisa retomar essa paixão. Pode ter 10 anos e a gente pode viver essa paixão. Eu amei o que a Nathalie falou agora há pouco, falando que a gente pode viver a paixão em vários momentos. Né? Eu posso ter 10 anos de relacionamento e eu posso viver esse estado de paixão. Só que são momentos. Né? Agora, para eu durar 10 anos numa relação, é porque essa parte principal aí, inicial, ela já reduziu e a gente já entrou num nível assim de ocitocina, porque a ocitocina nunca acaba, a gente tem essa sensação de prazer. Eu não perco o amor pelo meu filho, você não vai perder pela sua filha, eu não vou perder pela minha mãe, né? Então, o amor, ele é eterno. Então, se você passou por essa pessoa que não tem um laço sanguíneo com você e você passou a ter carinho, cuidado, saudade e sente vontade de estar perto dessa pessoa, mas não é mais aquele fogo, né? Que não é o fogo sexual, isso daí tá ligado à libido. Aí eu deixo com a Nathalie aí que ela entende mais. Mas eu tô querendo dizer o amor de querer estar com essa pessoa, você vai viver eternamente, é o amor companheiro e aquele amor que vai, de vez em quando, a gente vai dar aquela pitada da paixão, que a gente pode e eu acho importante também, Alex, colocar, me diz se você concorda comigo, né? Que as relações, né? Esse relacionamento aí de 20 anos que vai mudando, ele vai passar por momentos também, assim como o da paixão, de afastamento, de afrouxamento de laços. E talvez esse, né? Há quem diga, né? Alguns terapeutas aí de casal dizem que quando você afrouxa os laços, você também tem um movimento de retorno intenso. Então, né, que às vezes você precisa de uma distância para voltar a aproximar, como se fosse um pulsar aí de movimento. Eu acho essa teoria bem interessante, né? Sempre que quando você tem uma sensação de perda, uma sensação de distância, você tem uma motivação para não, volta aqui. Né? E a estabilidade, realmente, você perde um pouco a motivação. É a habituação, né? Você fica habituado se você está estável demais. Então, assim como você se apaixona, eu acredito que a gente se afasta em alguns momentos. E a gente tem que olhar para isso com calma, né? Com tranquilidade. E entender que, poxa, estou num momento de afrouxamento de laços, mas não é o fim do mundo, gente. Se é um casal que tem amor ali e que tem um projeto em comum, que tem uma família, que tem muitas coisas positivas, né? Esse afrouxamento vai ser um momento e daqui a pouco as coisas vão voltar, né? E claro, com investimento, porque eu não acredito que nada é tão natural e espontâneo, né? Você precisa botar energia, você precisa ir ali, fazer movimentos e não, vamos... Então, a gente está afastado, vamos viajar? Vamos viajar. Né, Alex? Exatamente. A gente tem que observar o comportamento da gente. Uma coisa que eu gosto sempre de falar quando eu tô com um casal é que, assim, a gente não pode perder o nosso amor individual de casal. A gente vai ter um filho que é uma das coisas mais maravilhosas que a gente pode ter enquanto um casal, seja ele biológico ou você adotar, enfim. Mas você não pode perder essa essência do casal, essa individualidade do casal. Então, assim, a gente perdeu, a paixão acabou, o desejo acabou. Não, a gente tem que estar sempre tendo esse momento. Eu digo, gente, uma grande dica, até para os amigos, você precisa na vida ter esse equilíbrio sempre. Então, assim, se eu tô no início de 3 meses de relacionamento, que é aquele fogo, que a gente esquece amigo, trabalho, tudo,
a gente precisa, assim, para conseguir, já que eu sou mais impulsivo, se eu já vivi isso e errei, eu não quero repetir, vamos começar assim, olha, a gente vai se encontrar na sexta, no sábado eu vou me encontrar com os meus amigos. Uma das coisas que a gente tem um costume de errar muito, Nathalie, você me conserta se eu estiver errado, é que quando a gente entra nesse modo relacionamento, a gente não vive no coletivo. Eu não tenho que trazer. Eu já vivi dois lados no consultório. Um de um casal que eles nunca tinham individualidade, eles sempre estavam só com amigos, então, assim, tem alguma coisa de errado aí nisso, né? Nunca estavam sozinhos como um casal, né? Como casal. Sempre, todo fim de semana, eles estavam envolvidos com outras pessoas juntos. Nunca tinha aquele momento. Isso também não está legal. E aquele casal que só vive um para o outro, também não é legal isso. Então, eu sempre digo assim, a gente tem que ter um meio termo. Olha só, essa semana eu vou sair sozinho, eu e os meus amigos. E você sai, você com seus amigos. Isso é muito gostoso, sabe? Isso é muito importante para um amadurecimento dessa relação. Se você quer sair do modo paixão e viver um amor companheiro, você tem que deixar o outro viver a sua individualidade também. É verdade, é verdade. Eu acho que a gente começa a perder quando a gente realmente... o que acontece, né? Quando a gente abre mão demais pelo outro, fica uma certa dívida, né? Eu acho que essa dívida é um grande problema. Que aí você fala, pô, mas eu abri mão, agora ele tem que abrir mão também. Aí ele não abre, e aí? Aí ficou essa dívida, pronto, começa o conflito. Né? Essa dívida começa a gerar conflito. É importantíssimo que você se permita. E é uma escolha, né, Alex? É uma escolha. Eu digo assim, gente, a gente está numa semana do Dia dos Namorados, a nossa live está quase acabando. Eu acho assim, a gente não tem que esperar a semana do Dia dos Namorados para reconhecer que eu tenho um amor dentro de casa, que eu tenho um companheiro, uma companheira para eu comprar flores ou comprar um presente. Eu acho que o amor ele tem que ser diário, leve, suave, como uma bebida gostosa e refrescante. Acho que a gente não pode... esse é o grande erro. Então, sábado, os restaurantes vão estar lotados, os motéis vão estar lotados, e eu acho que a gente tem que praticar isso sempre, sabe? E isso, assim, eu posso ter 10 anos de relacionamento, mas eu tenho que ter esse momento de individualidade, resgatar um pouco dessa paixão inicial. Ela não precisa morrer. Eu acho que uma coisa que eu vejo, né, nos meus atendimentos, que as pessoas me procuram, o relacionamento tá frio. Às vezes não tá frio em tudo, tá frio no sexo, né? E aí eu pergunto assim, qual foi a última vez que você elogiou seu marido, né? Qual foi a última vez que você abraçou ele por 5 minutos sem falar nada? Só um abraço longo, demorado. As pessoas não param, né? Elas param. Então, assim, às vezes o que está faltando para o sexo não está dentro do quarto, não é dentro da porta para dentro, né? É justamente o afeto, o erotismo dentro da convivência ali, né? De você brincar com o outro, de você lembrar o outro num dia de trabalho que você está correndo e vê alguma coisa na rua. Pô, comprei isso aqui porque eu lembrei de você, comprei esse chocolate que você gosta, ou olha, tô te ligando porque me deu saudade no meio do dia. As pessoas vão se afastando a ponto de não fazer mais isso. E eu acho que essa é uma grande sacada aí que as pessoas podem levar aí do Dia dos Namorados, né, Alex? De realmente lembrar que você tem um namorado em casa, né? Você não precisa deixar para só quando a sua filha dormiu, você já trabalhou o dia inteiro com a mão, fecha a porta, agora tá na hora de namorar. Não, você já tem um namorado em casa. Então, né, lembre-se disso. Claro, a gente convive, a gente não vai ficar o tempo todo com esse foco, mas em algum momento tem que ter, né? Eu acho assim, em todos, você me trouxe, teve uma época da minha vida que eu trabalhei com crianças, eu fazia visita a abrigos de crianças especiais e com várias dificuldades. E uma das coisas que acontecia eram os relacionamentos praticamente acabavam para eles viverem a vida desse filho. E eu digo assim, não traz isso tanto para eles, eu trouxe esse exemplo, mas para todos. Qualquer pessoa que tem filhos, não importa da que forma, você não pode se anular totalmente para um filho. Porque aí eu
eu passo a me apaixonar pelo meu filho, eu passo a amar somente o meu filho e eu deixo o meu companheiro de lado. Eu não posso fazer isso. Então, eu acho que a gente tem que ter esse equilíbrio sempre. Tem uma pergunta aqui da Carla que eu achei bem interessante, Natalia. Se você responde, qualquer coisa eu complemento. Quando você tem uma dependência química, essa pessoa se torna mais frágil a ter uma dependência emocional num relacionamento? E eu acho que isso é mais para você. Eu acredito que as pessoas me perguntam muito isso sobre masturbação, sobre consumo de material, de estímulo pornográfico. Ah, mas eu não vou ficar viciada, eu não vou ficar compulsiva. Eu falo, o comportamento compulsivo, ele não é só dependente do que você está fazendo, né? Não é todo mundo que vai pegar um café e vai tomar o dia inteiro, não é todo mundo que vai acender o primeiro cigarro e vai fumar para a vida inteira. Né? Você tem alguma coisa lá no seu mecanismo mental que te leva a evoluir para uma compulsão. Então, eu entendo que um comportamento compulsivo tem por trás aí um background de uma questão, né, mental, né? E precisa ser tratada da maneira correta para que você não direcione. Então, assim como você direciona a compulsão para uma droga, você direciona a compulsão para um relacionamento, direciona a compulsão para outra coisa. Né? O objeto o que você colocou foi uma coisa assim perfeita, Nathalie. Eu trabalhei muito tempo e trabalho, né, com obesidade, pessoas que vão para o procedimento cirúrgico bariátrico. E uma das coisas que o meu papel tem ali como base é não deixar essa pessoa trocar a sua dependência. Porque muitos fazem a cirurgia e trocam a dependência pelo sexo, troca a dependência pelo álcool, troca a dependência pela compra, sai da comida e vai. Então, você, na verdade, você só não vai engordar mais, mas você não está tratando o seu sintoma. E outra tem coisa um sofrimento, né? Se tem um sintoma, né? Tem alguma coisa que está te angustiando para você manifestar tratar, isso. E não é a comida ali, ela é a ponta do iceberg do seu problema. Você tem que descobrir a origem do que está levando. O que está me gerando essa dependência? Você falou de uma coisa da questão química, a gente também tem que observar isso. Existem estudos que mostram que existem pessoas que podem pegar e fazer uso de um cigarro hoje e nunca mais colocar na boca. Ou fazer hoje, amanhã e depois de amanhã, e no dia seguinte não querer e não experimentar mais. E existe aquele que faz uma única vez e nunca mais abre mão. Então, ele já tem uma genética, uma predisposição para aquilo. Então, a gente tem que entender quem é esse ser humano. A gente tem que entender que a gente é um ser único. Você, como uma médica, né, me conserta se eu estiver errado. A fisiologia humana e o comportamento, ele é individual. Se fosse uma coisa que a gente pega uma receita de bolo e faz para todo mundo, a gente teria a cura para o câncer, a gente teria a cura para a AIDS, porque cada um reage de uma forma. Eu tive um câncer de mama, então toma isso que melhora. Não é, porque e pelo contrário, a gente já está avançando hoje para testar geneticamente qual é o tratamento que aquela pessoa quer, inclusive para as doenças mentais, né? Sim, a gente tem hoje os exames farmacológicos que a gente percebe qual é o melhor medicamento que aquela pessoa precisa usar, ou até mesmo não fazer uso de medicamento, entender que assim, nossa, se ela mudar a alimentação dela, melhorar isso daqui, ela já vai ter uma resposta muito adaptativa para ela. E a gente já teve pacientes no consultório de zumbido. E assim, fazer de tudo e não tratar. Esse paciente, quando fez o teste farmacológico, ele observou, foi percebido que o açúcar para ele era fatal. Foi retirando o açúcar dele e o zumbido foi sumindo também. Agora, então, assim, todo mundo, vamos estar com zumbido, eu vou cortar o açúcar. Não, não é isso. Mas a ciência cada vez está crescendo mais para esse lado. Então, agora, assim, a gente também tem que lembrar, né, Alex, que isso é uma coisa que eu uso muito no meu curso e uso muito aqui com as mulheres, que também, por o outro lado, é verdadeiro, né? Que se você se afasta daquele estímulo, né? Então, se você se afasta daquela pessoa, como você falou,
ou se afasta da droga, você aos poucos vai precisando menos, seu cérebro vai se acostumando a não ter. Exatamente. E isso acontece para vários comportamentos, inclusive para o sexo, né? Exato. Então, para as mulheres que vão, ai, não, eu não preciso disso, eu não preciso, mas eu queria fazer porque meu marido... Não, mas eu não preciso. Quanto menos você se estimula para pensar, quanto menos você busca seu próprio prazer, menos você vai querer, porque, né, você está se afastando do estímulo. Então, isso é verdadeiro, né, Alex? É verdade. Gente, tudo na vida da gente é comportamento. E aprendido, né? E aprendido, tá? Então, assim, desde pequenininho, a criança bota o dedo na tomada. Ela queimou, ela não vai botar mais a mão ali. Entendeu? Então, tudo é aprendido. Quanto mais você se distancia de uma coisa, mais você vai estar distante da possibilidade de realizar. Então, assim, nessa questão que a Nathalie falou, em questão do sexo, quer dizer, quanto mais distante eu ficar, menos desejo eu vou ter. Exato. Porque a gente sabe que existem pessoas que nunca tiveram um relacionamento com 50, 60 anos, entendeu? E eu tenho um caso, a gente já estourou o tempo da live, essa live vai cair, e a gente não vai conseguir salvar. Eu tenho mais um pouquinho assim só. Ah, então tá. Então, assim, eu tive, eu ainda era acadêmico, Nathalie, eu tive uma paciente no hospital que ela estava fazendo uma ferida genital recorrente, sabe? E antibiótico, e aí o pessoal pediu para eu ir lá ter um bate-papo e eu comecei a conversar, aquele tratamento psicológico hospitalar ali, que é focal naquela situação. Gente, 65 anos, foi uma senhora com extremamente de família repressora, não podia ter contato com o menino. Se um amigo da escola ligasse para a casa dela e ela estivesse no banheiro tomando banho, falava que ela estava fazendo qualquer coisa, mas não podia dizer que ela estava no banho, porque o amigo podia imaginar o que ela estava fazendo e tal. Então, assim, ela sempre teve uma vida repressora. E simplesmente eu percebi que ela estava desenvolvendo essa doença como uma forma para que ela pudesse se tocar sem se sentir como pecado. Então, assim, olha como que a mente da gente nos sabota. Sintomática, né? Gera um sintoma, né? Exatamente. É isso aí. Mas, enfim, né? Essa live foi tomando um rumo, né, Alex? A gente queria falar de paixão, de amor e foi parar não sei nem aonde. Mas... Foi maravilhosa. Espero que eu possa ter ajudado vocês um pouco. Lembrando mais uma vez, gente, a paixão cega, sim, ela deixa a gente em estado de demência, mas a gente tem como voltar e transformar ela num amor companheiro. Lembrando que ela não é um bicho que a gente tenha que fugir dela, a gente só tem que ter um pouco de controle. E quando a gente sentir que está perdendo o controle, chama a Nathalie, chama o Alex, chama uma amiga, conversa, e a gente está aí para isso. Nathalie, um beijo, muito obrigado por esse convite e quando quiser, estou às ordens. Vamos voltar para falar desses temas polêmicos aí. E quem ficou com alguma dúvida, quiser mandar para o Alex por direct, para mim por direct, pode mandar que a gente gosta de responder, a gente gosta de falar de paixão, né, Alex? Olha, a gente está recebendo aqui, assim, olha, gente, show, parabéns, foi ótimo, adorei, obrigado. A live vai estar no canal da Nathalie, no Instagram da Nathalie. O pessoal lá da Love, um beijo para o Felipe, um beijo para a Dai, um beijo para o Pablo, que fez esse casamento aí dessa live hoje minha com a Nathalie. E ela vai estar salva também no meu canal do YouTube. Sim, tá bom? Vai estar salva nos dois, porque não podem perder essa live, não vai ficar perdida por aí, que quem vocês conhecem que precisa ouvir essas histórias, porque sempre tem alguém sofrendo aí de paixão, né, Alex? Sempre tem alguma amiga sofrendo de paixão. Manda para ela que a gente escuta ela, que a gente vai ajudá-la um pouquinho, né, com o nosso conhecimento e com a experiência aí do Alex em pessoas apaixonadas, né, Alex? Exatamente. Compulsivos apaixonados. Olha, só para fechar, alguém perguntou se o borderline vai viver sempre no modo paixão. Gente, ele pode viver o modo paixão, mas o border também, com o decorrer da sua maturidade, ele vai controlando um pouco mais a sua impulsividade. Então, ele consegue aí começar a lidar de uma forma melhor e, de repente, equilibrar. Tudo na vida tem um jeito.
Isso aí. Menos o amor. O amor não tem jeito. Exatamente. O amor, ele é eterno. Gente, um bom Dia dos Namorados para vocês que estão aí. Vocês têm até aí sábado para aproveitar. Cuidado que vai estar tudo aglomerado aí no sábado. Exatamente. E não esqueçam, gente, que vocês que estão aí há muito tempo com seu marido, há muito tempo com seu namorado, vocês têm um namorado em casa. Então, não deixem de namorar. Não deixem para namorar só no Dia dos Namorados. Já começa hoje, ó, já é quarta-feira. Você já começa a mandar uma mensagem, já começa a fazer alguma provocação leve, só para vocês lembrarem por que vocês estão juntos e como é bom estar junto, né, Alex? Senão a gente não tá falando aqui, porque é muito bom a gente estar junto, né? Eu vou descer agora e vou tomar um vinho. Ah, faz muito bem, faz muito bem. Eu também hoje tô de night off aqui, de filha, então também devo tomar um vinho por aqui. Então tá bom. Um beijo, Natália. Gente, obrigado. boa noite, Salva a live. Não, vai ficar salvo aqui, pode deixar. E até a próxima, viu, Alex? Semana que vem, terça-feira, tem resenha feminina para quem tá aí. Minha live de toda terça-feira, não percam. Beijo, Alex. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, tá?